A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Nova Aliança para você. Nós estamos num propósito de começarmos um estudo sobre os fundamentos de Cristo. Vamos falar sobre doutrina, doutrina básica do Evangelho. Meu nome é Zanira, para quem não me conhece, sou ministra do Evangelho ali na Igreja Batista Nova Aliança, porque é esse nome que dá o nome que você está vendo do canal Nova Aliança para você. Bom, fique à vontade. A gente tem que fazer isso, que é pedir que você curta e, se for relevante para você esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar outras pessoas também, assim como você vai ser edificado. Fique conosco até o final. Bom, nossa lição hoje vai ser sobre aquilo que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 5 e 6, quando o escritor de Hebreus, ele traz para nós uma atenção especial a respeito dos fundamentos de Cristo. E nós vamos ver aqui hoje, um deles, que é o primeiro, que é sobre o arrependimento de obras mortas. Claro que não temos só esse, temos outros. Temos a fé em Deus, vamos falar sobre imposição de mãos, vamos falar sobre batismos, juízo eterno e ressurreição de mortos. Não está na sequência, mas é sobre isso que nós vamos falar, ok? Então, hoje nós vamos trabalhando aqui, usar os textos bíblicos, a nossa argumentação sobre arrependimento de obras mortas. E eu quero perguntar a você primeiramente, você sabe o que significa isso? Você sabe o que é isso? Então hoje nós vamos ter entendimento, conhecimento que consolide ainda mais a nossa fé no nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom, a gente tem que começar falando sobre doutrina, E eu quero dizer para os irmãos que Jesus é o centro, é o alvo da doutrina bíblica. É por causa dele que estamos fazendo esse vídeo, é por causa dele que nós estamos todos os dias nas igrejas, nos púlpitos, nas rádios, onde for, levando a palavra de Deus, porque Jesus é o centro e o alvo da doutrina bíblica. E ele fez tudo, e ele ensinou tudo, ele cumpriu a profecia dita pelos profetas, dita pelas pessoas que vieram muito antes que ele lá no Antigo Testamento, e ele também veio trazer coisas novas. Ele veio trazer o Evangelho, que são as boas novas. E hoje, para nós aqui, Igreja do Senhor, é necessário que conheçamos essas boas novas. Mas para que a gente tenha acesso a ela, a gente precisa fazer a primeira coisa. E nós vamos ver isso que está lá escrito no livro de Mateus, onde Jesus, Mateus, Marcos também, onde Jesus, ele quando começa a sua pregação ao povo, ele começa dizendo, arrependam-se, arrependam-se. João Batista também, ele quando estava no deserto da Judeia, pregando também, anunciando as boas novas, preparando o caminho para o Senhor, ele também começa dizendo, arrependam-se, arrependam-se. E logo em seguida eles dizem, tanto João quanto Jesus, é chegado o reino dos céus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Foi o que Jesus disse. Então, quando nós ouvimos esta pregação do próprio Cristo, o que a gente deve pensar? A gente deve pensar que existe um movimento nosso a respeito dessa palavra de o quê? Primeiramente, de arrependimento. Mas eu vou me arrepender de quê, afinal de contas? Eu vou me arrepender de quê? Bom, você sabe, e eu sei, que Jesus não morreu por causa de nada, ou porque ele era um criminoso ou um pecador. Não. Sabemos que ele era justo. E ele não tinha nenhum pecado na ficha dele. Ele estava limpo, justo, puro. Então, por quê? Por quem ou por que Jesus morreu? Jesus morreu por mim e por você, e morreu pelos nossos pecados, para nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado que nos mantinha longe de Deus. E por isso que ele começa falando, arrependam-se. Para você ter acesso ao reino de Deus, a esse reino puro, a esse reino santo, a esse reino excelente, você precisa primeiramente reconhecer que você é pecador. E que para entrar nesse reino, você não entra de qualquer jeito. Você precisa abandonar velhos hábitos, velhas práticas. Como Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, obras da carne. Obras da carne. Então,
o que eu e você precisamos entender por meio desse apelo do escritor de Hebreus a respeito dessa doutrina elementar que a gente precisa dominar, precisa praticar, é isso. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Bom, vamos explanar um pouquinho aqui. Fiz algumas anotações aqui e você vai anotando aí na sua casa. Bom, a gente tem que começar falando, rapidamente, consolidando o termo de doutrina, que Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. No 3 ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. No 4 ele conclui: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que tem acontecido nos últimos dias é uma distorção muito grande do evangelho, e muitas pessoas estão confundindo a graça com permissão para pecar. E aqui, quando a gente vê Paulo abordando Timóteo, preste atenção, você precisa pregar a palavra. Você precisa pregar e estar preparado para pregar, porque não é de qualquer jeito que você prega, e você ainda tem que continuar fazendo isso em tempo e fora de tempo, tá? Não é quando as pessoas querem, é quando for necessário. Então ele continua dizendo: olha, Timóteo, repreenda as pessoas, corrija as pessoas. E o que eu estou fazendo agora? Aceitando o conselho de Paulo até por meio desse vídeo, repreender, corrigir, exortar com toda paciência e doutrina. E aqui eu estou trazendo a doutrina de Cristo. Arrependimento é o que todos nós precisamos ter. Arrependimento de obras mortas. Veja, há uma série de coisas que fazemos que de fato foram a razão da crucificação de Jesus. E como eu posso ter acesso a essas bênçãos maravilhosas do reino dele, se eu não praticar o arrependimento? Se eu não primeiramente reconhecer que foi por causa desse pecado que eu cometo todos os dias, que o meu Senhor foi crucificado? Então eu não posso continuar seguindo Jesus e querendo ser discípulo dele sem arrepender-me. E aí a gente percebe que esse é o caminho que de fato vai nos levar à vida eterna. Então, lá em Romanos, no capítulo 2, verso 4, a gente entende que Paulo fala o seguinte, que ele afirma que é a bondade de Deus que promove e que nos conduz ao arrependimento. Veja, é o próprio Deus, na sua infinita longanimidade, na sua paciência e bondade, que promove tempo para mim e para você, por meio do Espírito dele que nos convence a nos arrependermos dos nossos pecados. Em Mateus 3,8 também existe aqui uma declaração, e que essa declaração ela nos mostra que é o arrependimento que muda a nossa raiz, a nossa natureza e, consequentemente, os nossos frutos. É o arrependimento que muda a nossa mente, que muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, de agir. É uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Eu não quero mais fazer isso. Eu entendo que isso é errado. Eu entendo que isso agride a Deus, agride o meu próximo. Então eu mudo de atitude e logo eu vou ter novas ações e vou ter novos frutos e frutos dignos, de fato, de um arrependido, de uma pessoa que foi salva. A gente continua vendo que o arrependimento, ele evidencia algumas coisas. Veja só, primeira coisa, ele evidencia tristeza, mas não a tristeza segundo o mundo, a tristeza segundo Deus. Lá na carta aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 7, no verso 9 ao 11, a gente vê Paulo descrevendo como funciona a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela de fato promove um abandono de velhas obras. Mas a tristeza segundo o mundo, ela promove morte. A tristeza segundo Deus, ela promove vida. A tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Ela produz realmente uma vida derrotada, amargurada. E a gente também percebe que aqueles que se arrependem de fato, eles confessam que pecaram. Eles não ficam assim, sabe, guardando o seu pecadinho, não. Eles de fato entendem que eles pecaram e eles confessam, eles dão nome ao pecado. Senhor, eu confesso esse pecado. Eu declaro que eu não vou mais fazê-lo
porque eu quero de fato ter uma nova vida com o Senhor. E a gente vê isso lá em 1 João 1,9, quando ele declara que aqueles que de fato confessam o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente continua vendo também que a evidência de um arrependido, ele renuncia. O que é renunciar? É você abandonar. É você dizer não somente que pecou, mas você declarar, eu vou abandonar. Lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, a gente vai ver o escritor de Provérbios realmente declarando isso. Ele diz que aquele que confessa e renuncia e abandona, ele encontra misericórdia. Mas aqueles que não fazem isso, ele também diz que essas pessoas não prosperam. E às vezes a sua vida está empacada. Você não prospera, você não vai para frente, porque você está amarrado, está preso a um pecado que você precisa confessar e abandonar, renunciar. E outra coisa que um arrependido de fato evidencia é ódio pelo pecado. O ódio significa aversão. Ele não suporta a ideia de pecar. Não significa dizer que ele não vai pecar alguma vez na vida. Veja, a prática do pecado é diferente de você cometer o pecado aqui e ali, como um erro de percurso. Não. A prática do pecado é uma coisa, mas você errar, um tropeço no caminho é outra. Então, aqueles que de fato são arrependidos, ele odeia o pecado, ok? E a gente vê lá em Ezequiel 36, do verso 31 ao 33, essa declaração, tá? Bom, e o que são obras mortas, Amir? Obras mortas, eu vou dizer para você o que é. É tudo que você faz que não vem de Deus, que não nasce de Deus. Tudo que você faz que não provém de Deus é injustiça. E você e eu fomos chamados para praticar obras justas. Então, obras mortas é tudo que não vem de Deus, tudo que promove injustiça. Tudo que o velho homem faz, tudo que o espírito que não nasceu de novo pratica. Entendeu? Então, a gente percebe lá em 1 João 3,9 que quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus não peca. Então, quem nasce de novo é uma pessoa que de fato entendeu, eu não vou mais viver sob o domínio do pecado. Quando Nicodemos abordou Jesus sobre essa questão de viver e de nascer de novo e tal, Jesus, ele disse ali para Nicodemos exatamente que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendia, ele era o mestre da lei, mas ele não entendia, mas Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito, para que você de fato tenha acesso ao reino de Deus. Então você precisa se arrepender, e o seu arrependimento promove um novo nascimento. Por isso que 1 João 3,9 a gente vê que o nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus não peca, nasceu da água e do Espírito. E depois a gente vai entender a questão de batismos e tudo mais lá na frente, para a gente entender mais esse versículo, ok? Bom, em João 3,5 a gente também vê o quê? Que ninguém entra no reino se não nascer de novo. Mais uma vez aqui a gente reforçando que o arrependimento promove novo nascimento. E novo nascimento é a única forma de nós entrarmos no reino de Deus, tá? Bom, fomos criados para as boas obras. Foi o que Paulo declarou na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 10. Você foi criado, foi salvo para as boas novas. A partir do momento que você se arrepende, abandona o pecado e evidencia dessas formas que eu falei, você tem que saber de uma coisa, você foi recriado por Deus e criado e recriado para as boas obras, tá? Então, quando você nasce de novo, o seu espírito é salvo instantaneamente. A gente pode ver isso lá em Romanos 8:9, quando Paulo declara que aqueles que são nascidos de Deus têm o Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, eles carregam o Espírito de Deus. Então, o seu espírito, ele já se reconecta com o Espírito de Deus assim que você nasce de novo, ok? E a gente conclui, a gente continua vendo, já estamos partindo para o fim, que a nossa alma, ela vai sendo salva, sabe? O seu espírito é salvo instantaneamente, mas a sua alma vai sendo salva. E a gente vai ver isso em Tiago, no capítulo 1 e no verso 21, que a nossa alma, ela vai sendo salva pela renovação da palavra que nós nos expomos diariamente. Porque essa palavra que a gente se expõe todos os dias, ou a gente deveria se expor todos os dias, ela nos renova, ela traz renovo para as nossas vidas. Então você tem que promover a sua alma, expor a sua alma. Eu preciso expor a minha alma todos os dias a essa palavra que vai me renovar, que traz renovação.
tá? Então, o seu espírito ele é salvo instantaneamente, mas a sua alma precisa ser exposta todos os dias a essa palavra para ela ser renovada, mente renovada, que significa dizer alma renovada e sendo salva, porque quando a alma da gente vai sendo exposta a essa palavra pura, verdadeira, digna, santa, realmente você expõe a sua alma a uma verdadeira salvação em Cristo Jesus, né? Ao Evangelho. E o seu corpo, o que acontece com ele? O seu corpo ele será salvo no último dia. E a gente vai falar sobre a ressurreição de mortos. Mais à frente será o nosso penúltimo assunto. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do nosso corpo, o que acontece com ele quando a gente morre e tudo mais. Então, fique ligado aqui nos nossos vídeos, que toda semana eu vou estar subindo aqui no YouTube um tema que está lá em Hebreus, capítulo 6, tá bom? De Fundamentos de Cristo. Nós precisamos mortificar, crucificar as obras do nosso corpo. Foi o que Paulo diz lá em Romanos 8,13, que os que andam segundo a carne, né, eles praticam obras da carne, né, mas que andam no Espírito, eles vão praticar as obras que são espirituais, que são de Deus. Trazendo aqui uma forma mais simples de explicar. Então, o arrependido, ele demonstra tudo isso. Ele quer viver para Deus, as ações dele é toda voltada para agradar a Deus, agradar a Jesus e não entristecer o Espírito Santo, né? O arrependimento ele promove também um momento propício para a libertação. A gente vai ver lá que 2 Coríntios também, que a gente citou sobre a tristeza segundo Deus, que essa tristeza que a gente tem, que a gente sente, ela também promove um ambiente de libertação, um momento de libertação, de renúncia, como foi dito. Sabe, quando você renuncia ao pecado, você promove libertação da sua alma, do seu ser, a respeito daquela ação que você praticava, tá? Então, como eu posso prosseguir com essa vida com Deus de uma forma santa e pura? Eu quero ler com você uma passagem que Paulo, para nós encerrarmos aqui, que Paulo fala aqui para Tito, que está lá no capítulo 2 e no verso 11, que diz assim, do verso 11 até o 14, que diz 11, 12 e 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E aí o 14 diz: Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que coisa gloriosa. Você e eu recebemos a graça de Deus para vivermos de forma pura, limpa, diante desta presente era. E Paulo, ele declarou, olhe Tito, diz para Tito, Jesus se entregou por nós a fim de nos remir toda maldade e purificar para ele mesmo um povo particularmente seu, sabe? Jesus, ele não quer pessoas andando com ele que têm pecados de estimação, que são pessoas obstinadas de coração e que não querem ter nada a ver com ele. Jesus quer pessoas ao lado dele, que de fato andam como ele. Ele é santo. Por isso que aqueles que andam com Jesus precisam ter uma vida diante dele de santidade. E ele nos deu a sua graça por meio do seu Espírito Santo que hoje habita em nós, para que possamos andar de forma íntegra, pura e santa nessa presente era que nós vivemos. Então, arrependimento é necessário, manifeste-o com obras de justiça diante de Deus e não se comprometa mais com o sistema desse mundo, da Babilônia, não se corrompa, não negocie os valores do reino por nada, porque você terá uma recompensa extraordinária quando você focar naquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, na era que está por vir, que é na eternidade com Ele. Amém? Então, essa será a nossa primeira lição sobre o fundamento de Cristo, arrependimentos. Faça algum comentário se você desejar, perguntas também. Estaremos aqui para responder aquilo que nós pudermos e soubermos, né, responder, né, segundo a capacidade que Deus tem nos dado, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.